Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo queda livre nos mercados Bitcoin, altcoins em queda. O Bitcoin ontem se aproximou dos 107 mil dólares. O Ethereum perdeu os 4 mil dólares e várias altcoins tiveram quedas de mais de 10%, o que levou o mercado novamente ao medo e narrativas. Falas de fim de ciclo e crash apareceram novamente. Eu quero te mostrar nesse vídeo por que isto me deixa extremamente bullish. E sim, não me xingue, não brigue comigo ainda. Eu vou te mostrar por que eu fico bullish com este tipo de movimento e o que eu farei a seguir. Fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana, com base sólida para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise ao longo do final de semana. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, o Bitcoin despencou. A gente teve uma recuperação que nos levou a retestar a média de 100 dias. Ela tinha sido recuperada, ela foi perdida, ela serviu como resistência e ontem vimos uma queda brutal que nos aproximou da faixa de 107 mil dólares, que é o suporte semanal mais a curto prazo, suporte extremamente importante. Vimos hoje, com os dados de inflação que vieram dentro do esperado, até o momento, a sustentação desta área ainda como um fundo ascendente, fundo ascendente, que para que ele realmente se confirme em um fundo ascendente, é necessário que a gente rompa pelo menos, para começar a conversa, 114 mil dólares. Mas, para que a gente tenha realmente acelerações, a gente ainda segue com o desafio de 118 mil dólares. Este movimento de baixa só será totalmente invalidado acima de 118. Mas, atenção a 114. Só que muitos agora estão com medo. É óbvio, o mercado teve a sua movimentação de baixa e o índice de medo e ganância não mente. Voltamos a medo e muito próximos a medo extremo. Medo extremo começa a ser indicado a partir de 25 para baixo. E este medo, ele com certeza irá aparecer se tivermos a perda desta área de suporte. 107 mil dólares, se for perdido, nos colocará com toda a certeza, isso sim a gente pode colocar como certeza, nos colocará diante de medo extremo. Por quê? Porque as narrativas relativas a bear market ficarão muito mais fortes. Então, por que eu, Luan, fico bullish com este movimento e com este sentimento de mercado? Simples. Se 95 a 98% das pessoas perdem dinheiro no mercado, o consenso, a manada, tende a estar errada. Essa é uma verdade. Se 95 a 98% dos investidores perde dinheiro, a gente não quer fazer o que estes investidores costumam fazer, porque eles perdem dinheiro. Eu quero ficar do lado dos 2%. Essa é a realidade. Eu acredito que você também esteja buscando isso. Pois bem, como que a gente faz isso? Sendo contra-intuitivo. E é bem objetivo. Você compra no medo, vende na euforia. Compre quando todos estão achando que é fim de ciclo e venda quando mais ninguém falar de correção e apenas de alta.
Este movimento em potencial de perda dos fundos que pode acontecer, ele nos colocará diante de um cenário que eu mostrei aqui na segunda-feira, nesta segunda-feira, na segunda passada e na segunda retrasada, e que foi detalhado, o cenário foi detalhado a fundo nos nossos grupos Prêmio e Desafio, que são 2 programas fechados em que eu entrego meus programas de conhecimento. O que eu mostrei na segunda? Não vamos tentar adivinhar o futuro. O que a gente tem que fazer é estar pronto caso um determinado cenário aconteça. E o cenário de curto prazo, mais crítico, é o cenário que nos leva à correção no gráfico mensal, formação de base de preço mensal, média de 200 dias e invariavelmente nos levará ao medo extremo. Eu mostrei isso daqui na segunda e terça-feira no YouTube e, é claro, detalhei todos os cenários, mais uma vez, para os integrantes do Prêmio e Desafio. Este movimento, ele nos coloca diante justamente deste cenário. E se virmos uma queda um pouco maior, o que irá acontecer? O RSI, que é o Índice de Força Relativa, ele irá nos levar à faixa de sobrevenda. Veremos não a média de 100, que já foi perdida, mas a média de 200 dias ser testada. É uma média extremamente importante, trouxe sustentação ao longo do bull market. Somado ao RSI do gráfico diário, ou seja, a base de preço mensal com medo extremo, teremos 3 confluências, mas 2 que são, historicamente, oportunidades espetaculares para investimento em uma tendência de alta. E é claro, eu já fiz o dever de casa para te mostrar. O que aconteceu nestes últimos anos, quando vimos base de preço mensal, RSI diário em sobrevenda e medo extremo? O que aconteceu quando vimos estes 2 movimentos? Pois bem, temos aqui medo. Estas linhas mostram exatamente os pontos em que atingimos o medo extremo. Em uma tendência de alta, o pico do medo nos leva a ponto, 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 ponto e ponto. Nós tivemos aqui uma valorização para o Bitcoin, 60%, para o Bitcoin, 190%, para o Bitcoin, no macro, 120%, no micro, 30%, para o Bitcoin, exatos, 107%, no micro, comprou fundo, 15%, aguardou e investiu, 70%. Compras no medo extremo, nós estamos nos aproximando, trouxeram o quê? Movimentos muito oportunos. Quem comprou no medo extremo se beneficiou de forma agressiva. E o RSI do gráfico diário em sobrevenda? O índice de força relativa no gráfico diário, abaixo de 30, nos trouxe justamente o quê? Fundo do bear market, início do bull market. Oportunidade, 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 oportunidade. Mais uma vez, bases de preço mensais que a gente atinge quando o RSI do gráfico diário bate em sobrevenda, também trouxeram ótimas oportunidades.
Todas as movimentações trouxeram ótimas oportunidades. Ótimas oportunidades. Se a gente, porventura, vir um movimento que nos leve base de preço mensal com medo extremo, considerando o histórico, nós teremos a combinação perfeita para quem quer investir em bons ativos. E tem ótimos ativos que estão corrigindo e que estão em faixas de baixa. Se você somar este conteúdo com o conteúdo que eu venho apresentando em relação a giro de capital, de ouro para Bitcoin, de mercados internacionais para Bitcoin, movimentação relativa à out-season, falamos sobre a out-season no dia de ontem, você vai começar a entender como as probabilidades podem nos dar um apoio. Existe garantia, é uma certeza que este movimento trará uma aceleração brutal? É claro que não. A gente não trabalha com certeza, mas eu busco as probabilidades para me dar base sólida para a tomada de decisão. Eu entendo o risco, mas eu me apoio nas probabilidades. E as probabilidades aqui nos colocam com um risco-retorno muito interessante. E eu gosto de lembrar, quando todos estão com medo, por simplicidade, é momento, na minha humilde opinião, de se expor. Ah, mas será que este índice de medo ele foi assertivo ao longo dos anos? Eu tenho uma tabela. E se você me acompanha há bastante tempo, você provavelmente já viu essa tabela. Nós temos aqui a tabela de Fear and Greed. Se você vendesse, na verdade, se você comprasse quando o Bitcoin bateu medo extremo e vendesse quando ele bateu ganância extrema, você teria uma multiplicação acima de 58 vezes. $1.000 sendo investido e reinvestido neste parâmetro. Compra no medo extremo, vende na ganância extrema, teria trazido $58 mil. Ou seja, você está fazendo aí 58 vezes dos seus 1.000 investidos em 5 anos. Eu acredito que seja um resultado muito bacana. E você pode verificar este estudo. Pega as datas do Fear and Greed Index lá no Alternative ME e você vai verificar o que a gente tem de impacto. Ah, mas isso funciona também para o Ethereum? Funciona somente 104 vezes no mesmo período. Isto é algo que é objetivo. E é por isso que se a gente acabar vendo esses dois indicadores combinados, eu farei compras, eu farei investimentos de diversos ativos. É claro, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base gráfica, com base histórica, com base em dados sólidos. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Seguinte, você quer mais atualizações? Quer entender exatamente se a gente entrará em medo extremo? Eu convido você a participar do nosso grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. É um grupo que tem insights, análises, informações de forma totalmente gratuita. Link está na descrição, segundo o link da descrição. Agora, você quer ter acesso a todas as minhas metodologias, estratégias, planos, meu portfólio, quer ter acesso à minha pessoa, ter um suporte 1 para 1 comigo, quer ter diversas aulas que dão base e muito mais, seu lugar é no Prêmio Desafio, 2 grupos fechados do Telegram em que eu apresento meus programas de conhecimento. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. Um chat que o nosso time será aberto, basta você enviar um oi e o time te encaminhará todas as informações para que você possa participar. Vamos ficar de olho. Os dias prometem e a gente está diante
do último trimestre, que promete muito mais. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.